Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira, que parece estar dando o tom desse governo Lula. No final das contas, parece que todos nós no Brasil inteiro fomos levados agora para essa disputa política lá de Alagoas e as consequências disso podem ser bastante sérias. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Jorginho, Arapiraca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o Renan Calheiros, o clã dos Calheiros lá em Alagoas, ele é inimigo mortal do Lira, e tem o clã do Lira lá todo também, né? São duas grandes correntes políticas lá em Alagoas, que se digladiam já há bastante tempo, né? Incrível como os alagoanos não conseguem fugir desse dualismo lá, né? Mas enfim, existe uma briga muito grande desse pessoal por poder. E parece que isso teria afetado a votação da medida provisória dos ministérios. Vocês lembram? A medida provisória dos ministérios, ela venceu, né, ontem, dia 1º de junho, então se não fosse aprovada ontem no Senado, ela perderia validade, o governo Lula perderia todos os ministérios que ele tinha criado, né? Ele criou um monte de ministério a mais, lá 13 ministérios a mais. O Brasil é o país com mais ministério no mundo, no final das contas. Impressionante, como se pegar os Estados Unidos, Europa, Portugal, coisa e tal, o número de ministérios é muito menor que aqui no Brasil. 49 ministérios, caramba. Enfim, de qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês. Acho um absurdo ter aprovado essa MP? Acho um absurdo, mas eu sabia que ela ia ser aprovada porque não é interesse só do Lula. Tem um monte de deputado que também tem carguinho, que tem coisa nesses ministérios, então eles também queriam aprovar isso daí. Mas agora, então acabou que o governo ganhou essa, né? Ou seja, foi aprovada a MP dos ministérios, mas ganhou mais ou menos. Por quê? Porque foi aprovada com todas as alterações que a oposição queria e ainda teve a recriação da FUNASA, como a oposição queria no final das contas. Mas aí o que está saindo agora é que um subtexto dessa história toda seria justamente essa briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira, né? O Arthur Lira teria pedido para o Lula a demissão do ministro dos Transportes. O ministro dos Transportes é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros. Então, qual que é a ideia do Lira? Era falar para o Lula, olha só, eu estou pedindo um ministério só. Se eu não votar esse MP, cai em 13 ministérios. Eu estou pedindo só um, demite o cara do Renan Filho lá que tá beleza. Ou então, se você não demitir o Renan Filho, eu não vou votar os ministérios, vai cair tudo, inclusive o Renan Filho, né? Então parece que foi essa jogada que o Lira estava fazendo na votação ali, era o que ele queria. É lógico, tem outras reclamações também, o pessoal da base estava reclamando de emenda, que não estava chegando, da articulação política do governo, que não estava cumprindo o prometido, não sei o que. Ela tem essas reclamações todas. Mas parece que um ponto que estava por trás disso era isso, era o Lira querendo atingir o Renan Calheiros através do filho do Renan Calheiros ali, né? Não conseguiu. O Lula, nesse caso, não tirou o Renan Filho. E aí, até alguns aliados consideram que o Lira deu uma esticada de corda e pediu demais nesse negócio. E ficou feio para ele isso daí, né? E a gente lembra o que aconteceu em seguida. O Toffoli liberou para julgamento o recurso do Lira, que pode condenar o Lira por corrupção passiva. Então, ou seja, ameaçou o Lira, a verdade é essa, né? No final das contas, o que ele fez ali foi ameaçar o Lira. Se o Lira não botasse para votar a MP dos ministérios, ia votar contra o Lira, pode dar um resultado ruim contra o Lira. Não acredito que o STF vá em frente com isso daí, isso foi só ameaça mesmo, mas, né, deu o recado ali. E além disso, teve o caso da operação da Polícia Federal no dia seguinte, ou seja, dá para ver que teve ali uma briga dos dois lados. Por quê? Porque o Renan Calheiros está do lado do Lula, né? O Renan Calheiros está sendo um dos grandes apoiadores do governo Lula. Então parece que, como o Lira pediu a cabeça do filho do Renan, o Renan deu um jeito de interferir na Polícia Federal e fazer essa operação aqui contra o Arthur Lira, né, que teria encontrado... Aí tem essa parada, dá para ver que o negócio é estranho por causa disso daqui, ó. Em toda a mídia tradicional apareceu isso daqui, ó. Cofre cheio de dinheiro encontrado com um aliado de Renan Calheiros. Aí mostra essa imagem do cofre aqui, e ainda teria Cialis, né, que é uma espécie de Viagra, né, um remédio para impotência sexual. Então teria, olha só que impressionante esse cofre aqui, olha que coisa, não sei o que lá. Só que
parece que a Polícia Federal disse que não, que esses 4 milhões encontrados aqui não eram do assessor do Arthur Lira, eram de outros investigados que não tinham nada a ver com o Arthur Lira. Ou seja, mas a imprensa foi lá dar ajudazinha para o Renan Calheiro e para o Lula, né? A imprensa pegou a notícia, a fake news, e publicou a fake news para atingir o Lira, né? Repara o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é, além de todas as confusões que você tem, né, do Congresso mais à direita, do Lula totalmente comunista, o Lula totalmente inábil politicamente, você tem essa briga entre Renan Calheiros e Arthur Lira que está pegando fogo nisso daí. E tudo indica que vai piorar, porque esse tipo de coisa, quando um começa a atingir o outro, isso não tende a melhorar com o tempo, não. Esse pessoal vai daí até um morrer, né? Morrer no sentido político, né? De ser preso, ou ser caçado, sei lá. O que vai acontecer, a gente não sabe, mas que essa briga tende a piorar, tende. E olha só, daqui para frente o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas, disse o Lira. Ou seja, o Lira falou que não vai ajudar mais o governo na Câmara, o que provavelmente significa que o governo não aprova mais nada na Câmara, porque a verdade é essa. O governo já não tem muito apoio na Câmara. Se o Lira não tiver ajudando, aí ele não tem apoio nenhum. No final das contas, o governo vai ficar numa situação muito ruim. É o que eu avisei para vocês. Esse tipo de coisa que pode parecer uma... Ai, tá vendo? Lula jogou uma cartada de mestre, liberou o julgamento do Lula, pediu pro Toffoli lá interferir e não sei o que lá. Repara que já virou uma lambança completa, né? O STF já está obedecendo a ordem do Lula. Não é a primeira vez. Vocês lembram na aprovação da PEC do fura-teto, lá no final do ano passado, também, que deram um jeito? Gilmar Mendes falou que pode estourar o teto de gastos por decreto, não sei o que lá. Ou seja, o STF já está fazendo dobradinha com o Planalto, assim, abertamente. Ele deixou para lá esse negócio de não interferência nos poderes, freios e contrapesos. Foda-se esse troço. A gente quer ajudar o Lula e vamos ajudar o Lula e coisa e tal, pelo menos por enquanto. Vamos ajudar o Lula e coisa e tal. E daí... agora aqui também está mais do que na cara que foi isso. Para o caso da Polícia Federal, nem precisa interferência do STF, porque, aí de novo, né, outra coisa curiosa, né, acusavam o Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Você não viu o Bolsonaro fazendo Polícia Federal investigando coisa de inimigo político dele? Nada disso, né? Investigando Lula, nada disso. Agora, meu amigo, não é interferência direta lá. Renan Calheiros mandou, a polícia foi lá fazer operação contra o Arthur Lira, né? E a imprensa ainda ajudou botando a fake news aqui que o cofre seria do aliado do Arthur Lira. Então, aí é o que eu falei para vocês, pode parecer que o governo ganhou, que o governo, né, pô, se deu bem, o Lira se ferrou, mas não, porque o Lira continua lá na Câmara, ele continua sendo uma peça-chave nessa história toda. Na verdade, o governo está com um problema ainda maior agora, né? Isso daqui pode descambar para uma crise institucional completa, né? Imagina, só por hipótese, que o STF resolva ir adiante e cassar o mandato do Lira, né? Eles podem fazer isso. Já falaram aqui, ó, liberaram o recurso, pode ser que eles coloquem lá e pronto, o Lira vai ser cassado. Primeira coisa, o Lira não vai aceitar isso, porque ele já falou, a Câmara já tem essa posição de que cassação de mandato só pode acontecer com licença da própria Câmara. E depois, ele não vai sair, ele não vai dar licença para cassarem ele mesmo. E além disso, mesmo que por hipótese cassem ele, imagina a oposição na Câmara, a festa que vai fazer, porque vão querer eleger alguém ainda pior do que o Lira, ou ainda mais antigoverno do que o Lira nesse troço. Vai congelar completamente a relação aqui. Eu acho que o Lula tinha que ter cedido, o Lula tinha que ter demitido o Renan Filho mesmo. Foi confiar no Renan Calheiros? Olha só, não se confia em Renan Calheiros, né? E o que está dizendo o André Assad aqui, ó, virou rota de colisão, tem tudo para virar uma crise institucional entre o Lula e o Lira, e que pode virar um Dilma Cunha, né? E, veja, não é nem tão distante assim, porque a verdade é que o Lula é o padrinho político da Dilma e o Cunha é o padrinho político do Lira. Então, ou seja, todo mundo está em casa ali, né? Vai ser divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.